Bem-vindo de volta. Hoje nós vamos falar sobre crenças limitantes. Crenças limitantes são pensamentos e convicções que restringem o seu potencial, suas possibilidades de crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Elas são formadas ao longo da vida, muitas vezes baseadas em experiências passadas, influências familiares, culturais e sociais. Essas crenças, elas podem se manifestar de várias formas, e nós vamos falar aqui sobre algumas delas. Autossabotagem. Nos sabotamos quando nos envolvemos em ações que minam as nossas chances de sucesso. Por exemplo, procrastinar tarefas importantes, não concluir projetos. O que pensamos nossa situação? Eu não sou capaz, eu não sou bom o suficiente, vou falhar de qualquer maneira. Uma outra situação, perfeccionismo. Não raramente nós buscamos padrões impossíveis de serem alcançados, o que pode nos levar a uma paralisia, onde não se consegue tomar decisões ou agir por medo de não ser perfeito. O que pensamos nessa situação? Se eu não for perfeito, não vale a pena. Eu preciso ser impecável para ser aceito. Uma outra situação, projeção de inseguranças. Nós atribuímos aos outros sentimentos ou intenções que, na verdade, são reflexos das nossas próprias inseguranças. Isso pode incluir desconfiança exagerada ou sentimentos de inadequação. Pensamos, as pessoas não gostam de mim, ou eles estão me julgando. Outra situação, crença em um teto de vidro. É uma situação em que a gente se limita à nossa própria ambição, acreditando que nós não podemos chegar até um ponto além na nossa carreira, na nossa vida pessoal. A gente pensa, eu nunca vou conseguir ir além disso, ou esse é o meu limite. Estagnação, onde resistimos às mudanças ou novas experiências e permanecemos em uma zona de conforto, que na verdade não é confortável, mas é familiar. O que pensamos? As coisas são mesmo assim. Não adianta tentar mudar, eu não estou pronto. Não é o momento certo. Bem, vamos examinar algumas crenças limitantes, comuns, e entender por que elas podem estar nos limitando. Estou velho demais para isso. Essa crença impede que nós tentemos novas experiências ou aprendamos novas habilidades, acreditando que a idade é uma barreira intransponível. Mas podemos afirmar com toda segurança que é possível aprender e realizar coisas novas em qualquer fase da vida. Vejamos o exemplo de Silvio Santos, que fundou o SBT aos 50 anos. Roberto Marinho criou a Rede Globo com mais de 50 anos. Temos também um sujeito chamado Ray Kroc, que comprou uma lanchonete chamada McDonald's com 52 anos de idade e deu no que deu. Um outro, Harlan Sanders, depois de muitos fracassos, ele começou o seu negócio, o KFC, com 62 anos de idade. Não tenho sorte. Atribuir a falta de sucesso à sorte tira a nossa responsabilidade e ignora o esforço e as ações que nós precisamos fazer para alcançarmos os nossos objetivos. Vejamos algumas situações para refletirmos sobre isso. Vamos começar por Steve Jobs. Steve Jobs foi demitido da própria empresa que ele fundou, a Apple, em 1985. Ao invés de desistir, ele fundou a Next e a Pixar, duas empresas que acabaram sendo extremamente bem-sucedidas. Anos depois, Jobs foi recontratado pela própria Apple, onde ele liderou uma revolução tecnológica
tornou a empresa uma das mais valiosas do mundo. Sua história é um exemplo de como os reveses podem ser transformados em oportunidades com foco e determinação certos. Agora, Walt Disney. Walt Disney foi despedido de um jornal, veja só, por falta de criatividade. Enfrentou a falência várias vezes antes de finalmente criar a Disney. Ele não teve sorte ao iniciar, ao contrário, enfrentou muitos obstáculos. No entanto, a sua visão, a sua perseverança o levaram a criar esse império de entretenimento hoje é a Disney. Vamos ver o caso de Thomas Edison, que é famoso por ser um cara persistente. Ele falhou milhares de vezes antes de finalmente inventar a lâmpada elétrica. Quando ele foi questionado sobre suas falhas, ele respondeu: eu não falhei. Eu apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionaram. Sua história mostra que o sucesso é muito mais sobre perseverança e aprendizado do que sobre sorte. Para finalizar, temos aí uma história do Soichiro Honda, o fundador da Honda Motor. Ele enfrentou muitos obstáculos em sua vida, incluindo a rejeição de seus projetos iniciais, a destruição da sua fábrica por bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial, e reconstruiu a sua empresa a partir das cinzas. Criou uma das maiores fabricantes de automóveis e motocicletas do mundo. Sua história ela demonstra que o sucesso muitas vezes surge de uma série de fracassos e não de sorte. Tenho medo de falhar. O medo do fracasso ele pode paralisar você, impedindo de tentar seguir à frente. Todos falham em algum momento e o fracasso é uma oportunidade de aprendizado. Michael Jordan foi cortado do time de basquete da sua escola, mas ele usou o fracasso como motivação para se tornar um dos maiores jogadores de basquetebol de todos os tempos. A vida é injusta. Acreditar na injustiça inerente da vida pode gerar ressentimentos de impotência, enquanto a justiça ela pode ser buscada através de ações e mudanças. Por exemplo, a Malala Yousafzai foi baleada pelo Talibã, lembram? Por defender a educação das meninas. Mas continua a sua luta, tornando-se a mais jovem vencedora de Prêmio Nobel da Paz, mostrando que a justiça pode ser buscada e alcançada. Temos também a Maria da Penha. A Maria da Penha sofreu anos de violência doméstica por parte do marido. E isso culminou numa tentativa de assassinato que a deixou paraplégica. Após essa luta toda, ela inspirou a criação da Lei Maria da Penha, que hoje é uma das principais leis brasileiras que protegem as mulheres contra a violência doméstica. Mesmo diante da injustiça que ela sofreu, Maria da Penha transformou a dor em uma causa que hoje protege milhões de mulheres no Brasil. Vejamos algumas outras crenças limitantes e oferecer exemplos inspiradores de pessoas que a superaram para nossa reflexão. Quando dizemos, não tenho controle sobre minha vida, vamos nos lembrar de Joanne Rowling. Quando a gente fala esse nome, parece que ninguém sabe quem é, mas ela é autora de Harry Potter. Ela sofreu muitas perdas, viveu de seguro-desemprego. Ela quase se suicidou, passou por uma depressão profunda e transformou todas essas dificuldades pessoais em uma carreira literária extraordinária. Se acreditarmos que as coisas boas não duram, que é uma outra crença limitante, vamos nos lembrar de alguns exemplos inspiradores. Nelson Mandela. Nelson Mandela passou 27 anos na prisão, lutando contra o apartheid na África do Sul. Depois da sua libertação, ele se tornou
o presidente negro da África do Sul, o primeiro presidente negro da África do Sul. E ele liderou o país rumo à reconciliação e à paz. Ele manteve a sua luta por justiça e liberdade ao longo de décadas. E ele provou que as coisas boas podem durar, mesmo após longos períodos de grandes desafios e lutas. Pelé dispensa apresentações, mesmo após a sua aposentadoria como jogador de futebol, ele manteve a sua influência no mundo do esporte e de outras coisas, mostrando que as suas realizações continuaram a ter impacto muito depois dos seus anos de jogador. Bom, e se pensarmos que não sou atraente, que é uma outra crença limitadora, podemos lembrar, por exemplo, de Frida Kahlo. Todos conhecem, muito conhecida aqui no Brasil. Essa artista mexicana, Frida Kahlo, é amplamente reconhecida pelo seu estilo único e por desafiar os padrões de beleza. Ela enfrentou problemas de saúde graves e foi prejudicada, inclusive, por acidentes que levou a várias cirurgias. Ela usou a sua arte para expressar a sua dor na cultura, na identidade, e a sua autenticidade e intensidade fizeram dela um ícone cultural, provando que a atração vai muito mais do que além da aparência física. Vamos nos lembrar também do Jô Soares. Jô Soares era conhecido por seu carisma, inteligência, senso de humor e não por se enquadrar em padrões de beleza tradicionais. Ao longo da carreira, ele conquistou o público com a sua personalidade cativante e sua capacidade de entrevistar pessoas de todas as áreas, tornando-se uma figura altamente respeitada e admirada no país todo. Jô Soares provou que o charme e a atração vêm muito mais da personalidade e do intelecto do que da aparência física. Uma outra crença limitante: minha vida não tem propósito. Sentir que sua vida não tem propósito pode gerar uma profunda sensação de vazio, e isso é muito ruim. Vamos nos inspirar em Irmã Dulce. Maria Rita de Souza, conhecida como Irmã Dulce, ela dedicou a sua vida ao cuidado dos pobres e doentes lá em Salvador. No início, ela poderia ter sentido que na sua vida não tinha propósito, especialmente diante das dificuldades que ela enfrentava. Mas a sua dedicação ao próximo a levou a fundar uma das maiores obras sociais do Brasil, que é o Hospital Santo Antônio. E ela se tornou a primeira santa brasileira, reconhecida pela sua compaixão e trabalho humanitário. Mas lá no comecinho, vocês acham que ela tinha a ideia do que poderia fazer? As pessoas nunca mudam. É uma outra crença que impede de ver o potencial de crescimento nos outros e em si mesmo. Vamos ver alguns casos inspiradores. Paulo Coelho. Antes de se tornar um escritor famoso no mundo todo, ele teve uma juventude marcada por rebeldia, conflito com os pais, chegar inclusive a internar em um hospital psiquiátrico. E ele também passou por um período de envolvimento com drogas prolongado. No entanto, ele encontrou a sua verdadeira vocação na escrita e se transformou num grande escritor, conhecido globalmente. Sua história é um exemplo claro de como uma pessoa pode mudar radicalmente a sua trajetória. Gandhi, Mahatma Gandhi, ele começou a vida como advogado, formado na Inglaterra. Inicialmente, ele defendia os interesses dos colonizadores britânicos. Observando as experiências de discriminação racial na África do Sul, Gandhi ele passou por uma transformação e se tornou o líder de um movimento de resistência não violenta, que lutou pela independência da Índia. A sua mudança de advogado conformista, um ativista revolucionário,
é um dos exemplos mais notáveis de transformação pessoal. Isso mostra que as pessoas podem, sim, mudar e redirecionar as suas vidas. Outra, não posso confiar em meu próprio julgamento. A falta de confiança no próprio julgamento impede a tomada de decisões e o desenvolvimento de autoconfiança. Vamos dar exemplos de quem enfrentou isso. Bill Gates, ele deixou a faculdade para seguir a sua visão de criar uma empresa de software. Ele confiou no seu julgamento e ele simplesmente fundou a Microsoft. Elon Musk, ele é um empreendedor por natureza e contrariou frontalmente todos os pensamentos convencionais. E criou aí, por exemplo, a Tesla, que é o maior fabricante de carro elétrico do mundo. Muitos duvidaram da viabilidade desses carros elétricos, de luxo ou de foguetes, que também fabrica. No entanto, ele confiou no seu julgamento e a sua visão de futuro. Ele lidera hoje significativos avanços, está estabelecendo novos padrões sem dúvida nenhuma. E você? Quais são as suas crenças limitantes? Nós todos temos algumas e devemos desafiá-las e abrir espaço para novas oportunidades. Você pode estar pensando, mas você só deu exemplo de pessoas diferenciadas. Sim, é verdade. E quem disse que você também não é? Mais uma crença limitante? Cada uma dessas frases é um convite para refletirmos, questionarmos e, acima de tudo, superarmos as barreiras que nós mesmos nos impomos. Em uma outra oportunidade, nós vamos falar de outras crenças limitantes, pois elas são muitas. Obrigado por sua audiência. Aqui nesse canal, você vai encontrar análises, informações e recomendações sobre distúrbios mentais e caminhos para o autoconhecimento. Até a próxima!